Então, para começar, deixa eu apagar as coisinhas que estão aparecendo aqui, pronto. Para começar, por que que a gente usa madeira de fora, né, do estado de São Paulo? Não sei se vocês já se perguntaram isso, né? Poxa, a gente não corta madeira aqui, por que que a gente faz madeira da Amazônia? É só madeira, tem gente que fala que aqui não tem tora, aqui as madeiras é só lenha. Não, em São Paulo só tem lenha. Mas não é bem assim, a gente tem árvores, espécies, inclusive, de interesse madeireiro aqui, né? Então, por que que a gente compra de fora? Qual que é a diferença dessas madeiras que vêm da Amazônia para a madeira que tem aqui? Bom, em primeiro lugar, a gente cabe destacar que realmente são biomas bem diferentes. A Amazônia é um bioma bem complexo, que inclusive a gente tem mini biomas dentro dela, né? Então, dentro da Amazônia, a gente tem manchas de cerrado, tem de caatinga. Então, a Amazônia é um bioma bastante complexo. E diferente da Mata Atlântica, a gente tem árvores de porte maior, né, de maior diâmetro. Então, enquanto aqui a gente tem espécies que alcançam 15 metros, as maiores, né, os jequitibás da vida aqui, pra vocês terem uma ideia da medida, um poste de rua tem 7 metros de altura, é a altura padrão. Então, uma árvore da Amazônia, algumas espécies passam dos 50 metros. Imagina o tamanho dessa tora, né, que são aquelas árvores que o pessoal abraça em grupo, né, 20, 30 pessoas para dar volta numa árvore. Então, por isso que falar que não tem tora, mas tem. Ela só não é daquele porte que é a Amazônia. Também tem a questão das espécies de interesse madeireiro, né, principalmente no exterior, que muitas são de lá, algumas até proibidas já, né, cerejeira amazônica, já, o próprio jequitibá da Bahia, que foi extinto de tanto uso. Então tem várias espécies que já a gente não pode mais utilizar, ou já nem existem mais. O cedro, ele era uma atlântica, mas também é uma espécie que é controlada hoje pela CITES. O ipê também entrou para a CITES, é outra espécie que é controlada hoje. O araucária é uma espécie controlada hoje, e a gente tem algumas que são mais do que controladas, né? Por exemplo, o mogno é proibido de corte e de comercialização. Então, se você encontrar mogno na loja, ou ele é mogno africano, não é nosso, ou esse cara aí é contrabandista dos grandes, tá? Porque é difícil achar mogno. Quando a gente vai fazer vistoria, seja com a fiscalização ou seja no CAD de madeira, encontra mogno, geralmente o cara já apresenta todas as notas fiscais, toda a documentação, comprova que veio antes da lei, que ele tá guardando lá como uma poupança mesmo, porque vale milhões. Madeira, esse tipo de madeira vale muita grana. Então, a extração da madeira na Amazônia, ela é um pouquinho diferente da de supressão que a gente faz aqui. Lá nós temos florestas bem formadas, com árvores já, porque essas árvores levam muitos anos para crescer, né? Então nem sempre é viável um plantio comercial, demora muito para chegar lá. Embora a gente tenha bastante plantio de nativas, são espécies de ciclos mais curtos, mais rápidas, né? Mesmo falando das exóticas, né? O eucalipto, em alguns anos, está pronto para corte. Já a araucária já leva um tempo maior, então sempre tem esse tempo também. A madeira na Amazônia, ela é extraída por meio de planos de manejo florestal sustentável. Enquanto que a madeira dos licenciamentos locais, que é aquela que é autorizada aqui pela prefeitura, pelo estado, elas vêm de uma autorizações de supressão de vegetação ou de autorizações para uso alternativo do solo. Qual que é a diferença? Isso faz toda a diferença. Qual que é a diferença entre os dois? Então, nos planos de manejo florestal, a empresa tem uma área, que ela tem domínio sobre uma área, né, um local, em que ela pode explorar, apresentando um plano, um planejamento de exploração. Então, é um documento técnico que vai apresentar diretrizes e procedimentos para a administração da floresta. Porque o objetivo não é o corte raso, é você retirar, então, algumas espécies, então você divide essa área em, como que eu posso dizer, eu esqueci agora a palavra, não é lote, meu Deus, em amostragens, né, em zonas, e você seleciona quais espécies e quantas espécies você vai retirar em cada um desses locais, planejando que o seu retorno a essa área seja depois que a árvore já estiver crescendo de novo. Então, você dá um tempo para a floresta se recuperar, aqui, né? As técnicas de manejo florestal empregadas garantem que a floresta continue saudável e de pé. A área concedida é manejada por um sistema de rodízio, que permite a produção contínua e sustentável de madeira. Apenas de 4 a 6 árvores são retiradas por hectare. Área equivalente a um campo de futebol. Aí você fala, 6 árvores só? Lembra que é uma árvore da Amazônia. Lembra aquela tora gigante. Eles vão tirar aquele monstro. Isso é madeira pra caramba, né? Não é igual a gente cortar uma pitanga ali no quintal, né? Porque o tora dela é isso aqui, né? Cabinho. Então são árvores substanciosas, digamos assim, né? Então dentro de um hectare você tira 6, 7 indivíduos. Né, você seleciona as espécies de interesse e tal. E aí você vai para outra área, depois vai para outra área, né, vai explorando aos poucos, e só retorna nessa área anos depois, entre 25 e 35 anos. A árvore já está crescendo de novo. Aquela indivíduo que você retirou já estão se desenvolvendo novamente, né? Não ele em si, né? A menos que haja revolta, mas outros, né, da mesma espécie já estão se desenvolvendo, dando o tempo necessário para a recuperação da floresta manejada. A cada subdivisão dessa área, nos planos de manejo do IBAMA, é chamada unidade de produção anual. Então, eles entregam para o IBAMA todo o planejamento de quantas, em cada unidade de produção, quantos indivíduos eles vão tirar, qual que é a estimativa em metro cúbico de madeira, quais as espécies-alvo, quanto tempo eles vão levar para explorar. Depois nós vamos ver aqui no processo, quando eles forem efetivamente cortar e informar, eles vão informando a cubagem real, né? Então, é um levantamento prévio, um planejamento, e eles entregam relatórios, também demonstrando a situação, o código, como é que estão essas áreas, né? Então é uma coisa assim, gente. Esse é o mundo ideal, tá? Lembrando que todas essas nomenclaturas e definições estão também na IN 21 de 2014, tá? Então eles definem todos esses nomes, UPA, ASV, tudo isso que a gente vai ver aqui tem as definições lá, tem uma outra norma que traz também, depois eu vou falar para vocês, mas a base tá lá, né? A 21 de 2014 cria-se na Flor, traz essas definições também e explica um pouquinho como é que deve funcionar essa exploração. Porque o IBAMA é meio focado na produção, né, nos estados produtores de madeira e como que isso vai entrar no sistema. Lembra que o sistema novo é focado na rastreabilidade. Então, o IBAMA focou na origem da madeira, para garantir que essa madeira que entra no sistema seja legal e que a gente possa rastrear isso, para não ser enganado, né? Para não trazer madeira ilegal para o sistema. Como eu falei, esse é o mundo ideal previsto, mas a gente sabe que, infelizmente, entra muita madeira ilegal no sistema, né? Muita madeira de supressão irregular, enfim. Muita madeira fantasma, né? Que o IBAMA vai fazer vistoria, chegar lá não tem nada no lugar, né? Indicado. Então, a gente ainda tem muito problema com isso daí. Fraudes, né? Cada fraude é o certificado digital lá de um técnico e em 5 minutos ele encheu e espalhou milhões de metros cúbicos de madeira, então é bem complexo. E olha que o IBAMA é bem difícil, né? Tem senha pessoal, tem certificado digital, acesso é restrito horário, é restrito por IP, e mesmo assim o pessoal consegue fraudar. O brasileiro é muito criativo nessa hora, né? Então, para realizar, então, o manejo, de cada uma dessas unidades de produção, a concessionária florestal vai elaborar um plano operacional anual. Como eu falei, ele vai estimar quanto que ele vai tirar por ano de cada uma dessas áreas de produção, né, e apresentar esse documento ao órgão ambiental competente, contendo as informações definidas nas diretrizes técnicas, de acordo com a especificação das atividades que vão ser realizadas nesse período. Eu pus aí o site lá do Serviço Florestal Brasileiro, que eles descrevem melhor o que são esses planos, o que precisa conter.
Lembrando que estados que têm sistemas próprios gerenciam esses planos de manejo sustentável também. Então tem muita madeira entrando via Mato Grosso, via Cisflora, né? Não entra só via IBAMA. Os estados aprovam também, os estados produtores aprovam também esses planos de manejo. Qual que é a diferença, então, para o nosso aqui, né? Ainda tem mais um pouquinho. Então, como eu falei, né, a previsão da criação, a existência desses planos, né, a formalização deles, tá na 2651 de 2012. A IN 21 de 2014, como eu falei, traz esses conceitos também, tá? E no artigo 32, ela traz ainda que são isentos desses planos de manejo florestal a supressão de florestas e a formação sucessora para uso alternativo do solo. O que ele está dizendo aí, então? Que a supressão, ou seja, o corte raso, você tirar toda a vegetação para usar a área para fazer um condomínio, uma estrada, uma prainha, plantar soja, né? Isso é o uso alternativo do solo, né? Você tirar para fazer outra coisa. Ou simplesmente cortar, eu não gosto desse termo, mas para manter a área limpa, né? Porque você vai utilizar no futuro para alguma coisa, vai fazer um loteamento e tal, né? Elas são isentas desses planos. Por quê? Porque elas vão cair em outra regrinha, na regra do licenciamento ambiental. Então ele funciona diferente dos planos de manejo. Aí, como não tem essa volta, esse manejo sustentável, vai entrar a compensação do corte, né? Vai entrar um monte de regras que os planos de manejo não prevêem, né? Então, pois aí, ou seja, a supressão prevê a completa retirada da vegetação para a implantação do empreendimento ou obra. Enquanto que os planos de manejo florestal prevêem o uso da madeira, mas não da área. Então, o foco nesses planos de manejo é usar a madeira. Enquanto que o foco no processo de licenciamento é usar a área, né? A madeira é uma consequência, já que está aqui, por que não usar, né? Mas o foco não é esse. Até pus uma imagem aí de um desses condomínios em beira de represa que pipocam, né? O objetivo é vender a área, lotear o solo, não a madeira. Então vamos lá. Quais as outras autorizações existem, né? Quais que são as autorizações que existem e para quais casos cada uma delas se aplica? Vamos passar uma por uma. Então, na 21 de 2014, o artigo 17 lista quais os tipos de autorização que podem ser emitidas via Sinaflor. Lembrando que o Sinaflor é o Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos Florestais, ou seja, ele integra todo o processo de controle florestal, desde os plantios, os planos de manejo, até o corte, o transporte, a industrialização e a comercialização. Então, todos esses sistemas passam pelo Sinaflor de alguma forma. Por isso que ele está na IN 21 de 2014, que cria formalmente, né, que lança o Sinaflor. Então, vamos lá. A primeira é a autorização de exploração de planos de manejo florestal, que nós estávamos falando agora. A autorização de exploração do plano operacional anual, também vinculado a esses planos de manejo, né? Os planos de manejo são maiores. Aí, uma vez autorizado, eles vão apresentar ao órgão ambiental o plano anual para autorizar aí sim o corte ou supressão, né? A autorização de supressão de vegetação, que é a mais comum por aqui nos estados consumidores de madeira, né? Autorização para uso alternativo do solo, autorização de corte de árvores isoladas e autorização para utilização de matéria-prima florestal, que são para nós aqui hoje as mais top, que a gente vai mais importantes. No artigo 17, ainda o parágrafo único traz que, na hipótese de necessidade do reconhecimento de estoques de produtos florestais em situações extraordinárias que não envolvam corte e cujos procedimentos não se enquadrem nos tipos previstos nos incisos 1 a 6 desse artigo, o interessado poderá requerer ao órgão competente a emissão da autorização especial, que nós já falamos um pouquinho sobre ela, hoje eu vou falar de novo dela, vocês vão ficar carecas, especialistas em autorização especial, né? No qual serão detalhados os tipos de produto e seus respectivos volumes com a inserção dos créditos referentes. Então, é aquilo que nós falamos, tem esse tipo de autorização. Ah, mas caiu um raio e a árvore caiu em cima da minha casa, autorização especial. Você não está nem no plano de manejo, nem está pedindo autorização para supressão, foi uma coisa que aconteceu, um imprevisto, né? Mas a gente vai falar mais dela, dessa autorização, e como requerer, né? Que agora tem um módulo especial para ela também dentro do DOF+. Ainda, a IN 19 de 2024 traz uma nova redação para esse artigo 17. Então, ele detalha essas autorizações, que na IN 21 não está detalhando. Então, ele traz o conceito delas. Então, vamos ler de novo o plano de manejo florestal sustentável, então, como nós estávamos falando, e aprovação prévia para a implantação de infraestruturas primárias de exploração mediante análise de um processo de licenciamento do plano de manejo florestal sustentável, que contempla técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os ecossistemas da cobertura arbórea. Então, Moé, mas falou que não é licenciamento, é licenciamento? Calma, pessoal. Ele precisa ser autorizado a implantar a estrutura do plano, porque isso daí não é tão simples, né? Geralmente as pessoas têm serraria móvel, tem todo o equipamento também para passamento, para corte, para, né? Então, eles vão instalar uma infraestrutura para coleta dessas toras, para recepção dessas toras. Então, é isso que precisa ser licenciado, essa infraestrutura que vai dar apoio à exploração florestal. Aí, uma vez aprovado, ele pode instalar, aí ele vai entregar o 2 ali, ó, a autorização de plano operacional anual, o POA. Vamos autorizou, implantei meu empreendimento, entreguei meu plano florestal, que é uma coisa maior, né? Agora eu vou ter que falar ano a ano, o que eu vou explorar esse ano, em qual área, quanto tempo que eu vou retornar nessa área depois, né? Então, a autorização de exploração de plano operacional. É uma autorização expedida pelo órgão competente que permite o início da exploração da unidade de produção anual UPA e especifica o volume máximo por espécie, permitido para exploração nos termos da resolução CONAMA 406 de fevereiro de 2009, instrução do MMA 5 de 2006 e instrução normativa do MMA 1 de 2009. Então, não é a festa da uva. Aprovou o plano, vou lá explorar. Não, eles têm que deixar claro que espécie eles vão tirar, quanto de cada espécie, de quanto em quanto tempo, né, seguindo as normas. Como eu falei, há espécies proibidas, há espécies de uso restrito, né, de comercialização restrita. Então, tudo isso vai ter que estar especificado nessa autorização de exploração. Mas, como eu falei, isso praticamente não tem pra cá. É muito difícil, pode até ter, né? Em unidade de conservação e tudo, mas é muito, muito raro. Acho que deve ser trabalhando CETESB nunca viu, né? Nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Isso é mais comum realmente em estados produtores de madeira, Mato Grosso, Pará, Roraima, né? Esse pessoal lá pra cima, perto da Amazônia. Vamos então ao nosso dia a dia, né? As autorizações que tem mais, com que a gente tem mais intimidade por aqui. A autorização de corte de árvore isolada, a famosa CAI. O que é? Autorização para supressão de indivíduos arbóreos isolados, certo? Então, nativos situados em área rural ou urbana, fora do fragmento, fora do remanescente, né? Observando a distribuição natural das espécies no respectivo ecossistema. Então, eu tenho um pasto
e tem uma árvore no meio do meu pasto. E eu preciso tirar porque eu vou converter o pasto para produzir algodão. Sei lá, eu preciso entrar com maquinário lá, né? Então você pede uma autorização de corte dessa árvore isolada. Aí tem um pessoal muito criativo que corta 50, 60 árvores, tinha um fragmento, né, de 100 árvores. Não, eram árvores isoladas, assim, é que elas estavam muito juntinhas. A gente pega cada defesa de autoinflação, né? Não era fragmento, é que elas estavam muito juntinhas. Não, a cópia é muito grande. Aí parece que é um fragmento, mas não é um fragmento. Aí a polícia vai lá e mede meio hectare. Isso não é árvore isolada, né, gente? Então, árvore isolada é árvore isolada, né? E aqui no estado de São Paulo, até 10 indivíduos você consegue tirar pela via rápida, sem passar pela análise declaratória, você declara e consegue tirar a autorização rapidinho. Mas depois tem fiscalização, tá? Não vou falar porque tem um pessoal criativo também, que faz 60 autorizações de árvore isolada, em vez de pedir autorização pela via para tirar todas, né? Então, já vou avisando que tem fiscalização depois, então não se anime muito aí. Uma que não é tão comum aqui também, como nós já comentamos, é a autorização para uso alternativo do solo, né? A gente tem agora lá numa IN nova, que eu comentei na aula passada, essa autorização pensando em agricultura familiar, por exemplo, né? Que você autoriza de tirar a vegetação para usar para uma roça tradicional, né? Caipira, caiçara, né? Vamos lá então, o que é isso? Essa autorização para uso alternativo do solo autoriza a substituição da vegetação nativa por outras coberturas de solo. Então não é só você vai cortar. Não, eu estou cortando porque eu quero usar para uma roça, para, né, para alguma outra coisa. Então, geralmente é para atividades agrosilvopastoris, contemplando procedimentos relacionados ao aproveitamento do material lenhoso. Então, esse tipo já não é cortar para cortar, não. Eu vou cortar, vou aproveitar essa madeira e vou também converter isso depois numa área de uso agrosilvopastoril, né? Então, floresta plantada ou agro, né? Plantio agrícola. Então, ele inclui uma análise de inventário florestal e a vinculação dos créditos à expectativa do volume de produto florestal. Então, nesse caso, ele tem que entregar também um relatóriozinho, fazer esse levantamento. Perdi a palavra aqui. Esse inventário, ele vai fazer um inventário florestal, vai fazer uma expectativa, a palavra, uma estimativa de quanto de madeira, de quais espécies estão lá, e ele já pode também prever o aproveitamento dessa madeira. Nesse tipo de autorização, a pessoa vai utilizar a madeira e a área. Então, ela é diferente da supressão pela supressão, né? Então, ele vai utilizar aqueles recursos e também depois vai utilizar a área para algum outro fim, tá? Também não é tão comum para cá. Autorização de supressão de vegetação. Essa é bem comum. É um instrumento que disciplina os procedimentos de supressão de vegetação nativa para atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso, sem contemplar etapas de aproveitamento, vinculação de volume e respectiva comercialização, tá? Seguindo os termos da CONAMA 237. Então, a supressão da vegetação é para os casos em que eu quero realmente usar a área. Eu vou instalar uma indústria, eu vou instalar uma barragem, um barramento, então vai ter degradação, vai ter poluição, vai ter impacto ambiental, e o foco não é usar os recursos que estão lá, é simplesmente tirar a vegetação para dar outro uso para o local. E aí ele tem etapas específicas aí vinculadas ao licenciamento, como a compensação dos danos ambientais, por exemplo, né? De solo, de vegetação, prevê todas essas etapas também. Então, essa autorização é a que a gente usa comumente, para instalar um condomínio, para instalar uma indústria, para construir a nossa casa, né? Quando a gente compra um terreno. Então, ela não prevê o uso da madeira, prevê realmente um impacto ambiental, porque eu estou instalando uma outra atividade econômica, um outro uso daquele local. E aí, se você quiser usar essa madeira, você vai ter que usar uma outra autorização, que nós vamos falar sobre isso. Outro tipo também é a exploração de florestas plantadas. É um documento emitido pelo órgão ambiental competente para a exploração de plantios florestais com espécies nativas, executados na área de uso do imóvel rural, os quais poderão ser colhidos a corte raso de uma só vez ou por cortes seletivos, de acordo com o crescimento das espécies, desde que seja apresentado inventário comprobatório por volumetria por espécie. Esse tipo de autorização ficava conosco antes, agora está com a Secretaria de Agricultura. Então, a pessoa pode apresentar para nós o projetinho na hora que ela vai plantar a floresta, ou apresentar na hora do corte, a gente também aceita. Aí ela vai mandar todo o polígono da área, quantos indivíduos, né, linhas por colunas, né, quantos indivíduos totais plantados, qual a estimativa da madeira, qual as espécies. E, geralmente a gente fazia, pelo menos, não sei como é que tá na agricultura hoje, mas faz uma vistoria para a gente verificar, principalmente quando são espécies como a araucária, né, essas espécies que são controladas, a gente verificar que realmente se trata de um plantio comercial, que ele não está extraindo de uma mata, né, nativa, e autoriza o corte. E aí emite autorização e eles dão andamento aí na comercialização da madeira. Às vezes eles têm vários lotes de árvores, então eles vão pedindo corte aos poucos, como ele falou aí, conforme as árvores vão crescendo, e aí já vão replantando a outra, porque como nós falamos aqui, a gente leva 25, 30 anos para uma espécie dessa crescer, né? Temos bastante plantio de araucária, pelo menos aqui na minha região. A gente também tem plantios de pau-balsa, de guarandi, bastante guarandi, são as espécies mais comuns. Eventualmente tem jussara também, mas aí já é para uso do palmito, né? É meio diferente. Aí ele tem que estar no DOF depois também. Como eu falei, né? Que o jussara ele é controlado tanto as mudas quanto o produto florestal depois, né? Então é bastante comum também esse tipo. E o araucária é bacana, que o pessoal usa as castanhas, né? O pinhão, eles extraem resina da araucária, então também comercializam a resina, porque ela é uma espécie de pinos, né? Ela também tem resina. E quando tá no ponto de corte, a madeira. Então é bem rentável, o pessoal comentou que é uma madeira bem valorizada, né? Como nós falamos, ela é uma madeira leve, mole, de fácil manuseio, né? E tem um bom valor comercial também. Então tem bastante plantio de araucária por aí. Aí, como que a pessoa que fez a supressão e resolve usar madeira vai usar? Porque a supressão florestal não prevê o uso da madeira. Ela prevê, você corta, pica e enterra aí, né? O objetivo não é esse. Mas, poxa, tem tanta árvore, né? Eu podia ganhar um dinheiro com isso. Mesmo que não sejam, muitas vezes, espécies de interesse comercial para madeireira, você pode vender para energia, né? Para caldeiras, tem muita empresa que compra. Então tem bastante interesse nesse transporte. E algumas espécies, até moveleira, né? Como eu falei, do senhor que transportou a araucária para fazer banquinho, fazer móveis, né? Então, eventualmente, dependendo da espécie, você consegue ter um uso um pouco mais nobre. Mas o comum é vender para caldeira mesmo. Como que você faz isso? Com uma autorização de utilização de matéria-prima florestal. Então, é um documento que legitima a retirada. Então, aquela madeira que você falou que ia cortar lá, essa autorização reconhece esse volume proveniente de uma área autorizada previamente, né? Tô falando aí, né? Desde que não envolva a supressão de indivíduos novos. Então, essa autorização não te autoriza a cortar mais madeira além daquela autorizada. É apenas uma autorização para você transportar essa madeira. Então, você vai poder mudá-la de lugar, inserir ela no DOF e fazer o transporte dela, certo? Mas ela não autoriza você cortar ainda mais coisas. Aí, o artigo 18 traz que
no caso da emissão da autorização de supressão, sem a discriminação da volumetria do respectivo produto florestal, ou seja, cortei 10 árvores, mas não falou quantos metros cúbicos de cada espécie, né, você não detalhou a volumetria, o órgão ambiental competente deverá emitir previamente a AUNF correspondente. Então, para quem queria saber se estava previsto na norma, está previsto aí. No caso, então, de corte de árvore isolada, você fala qual é essa árvore. Aí eu vou cortar um IP amarelo, né, não é mais tabebuia, é Androanthus, né? Androanthus aureus, vai cortar o IP amarelo, você vai falar a cubagem dele, o diâmetro, estimar a cubagem. Na hora que você autorização, ela é autorizada já certinha. Então, nós vamos falar aqui, detalhar, isso já vai direto do DOF, já pode usar. Já na supressão, a autorização é por área, ela não é por indivíduo. Você autoriza a retirar a vegetação 3 hectares. Então, não tem detalhamento de quantas árvores, de quais espécies, de qual cubagem. Você faz isso na autorização de uso de matéria-prima florestal. Você vai vincular ela ao AUTEX, que você emitiu a autorização de exploração, e fala, ó, ligada a essa, referente a essa AUTEX, ó, eu cortei X espécie, sei lá, 20 araçá, cortei pequi, cortei IP, cortei, né? Você vai detalhando, cortei pau-jacaré, vai falando o que você cortou lá dentro, quais os volumes. Aí sim, com esses dados, isso consegue migrar para o sistema DOF para você transportar madeira, tá? Que como nós vimos, o sistema DOF trabalha com metro cúbico e com estéreis, né? No caso de lenha. Não sei se eu passei por essa medição, eu passarei. Se eu não passei, passarei aqui no licenciamento, tá? Então, o sistema DOF reconhece metro cúbico ou estéreis, né? Que é uma medida que se usa para carvão e lenha, que não dá para você cubar, né? Então, você faz uma medição diferenciada. Não reconhece outras medidas, metro quadrado, nada disso. Então, você precisa enquadrar essa autorização para ela migrar adequadamente para o sistema DOF, certo? Aí, como eu já falei na aula passada, se você não for transportar essa madeira, se for usar dentro do imóvel, vou fazer cerca, vou reformar meu estábulo, vou arrumar meu telhado lá dos fundos do barracão, aí fique tranquilo, só a SV é suficiente. Você não, já cortou com autorização, se não vai transportar para fora do imóvel, não precisa nem autorização de matéria-prima florestal e nem DOF. Fique isento dos dois, certo? Então, resumindo, a autorização de supressão de vegetação é emitida com a área autorizada. Então, é necessário converter dentro dessa área quantos metros cúbicos de madeira isso representa para que possa ser reconhecido pelo sistema DOF. Isso é feito dentro da autorização de uso de produtos florestais, tá? Como eu falei, então, no caso de árvore isolada, que você já fala quem são os indivíduos, esse valor migra automaticamente, dispensando a UNF. Basta declarar o corte no Sinaflor. Nós vamos mostrar o que é o declarar o corte também, certo? Tudo bem? O Carlos Guilherme está perguntando para confirmação. Devido às tramitações serem sistemas federais, Sinaflor e IBAMA, para a obrigatoriedade do DOF só se aplica às nativas do Estado? O sistema DOF é para nativas. O Sinaflor é para toda autorização de corte, né? É nativa, florestal também, né? A exótica vai entrar em outras regras, né? Então, sim, é para as nativas. Não só aqui no estado, mas no âmbito federal. Alguns estados é que decidem incluir exóticas no DOF, como é o caso, se não me engano, do Paraná, que inclui eucalipto no sistema DOF, porque eles acham importante controlar lá a fiscalização deles. Mas não é obrigatório, tá? Então, os sistemas prevêem, é isso, corte, transporte e manufatura, né? Produção das espécies nativas do Brasil, certo?